Olá, tudo bem com vocês, queridos professores, professoras, pedagogos, toda a equipe da educação, né? Eu sou o professor Hernani Freitas e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a Base Nacional Comum Curricular, o famoso BNCC. E eu peço que você assista até o final do nosso vídeo, nosso bate-papo. Peço que você se inscreva no meu canal, Professor Hernani Freitas, tem outras coisas, outros vídeos muito legais lá. E peço que dê um like, né, para ajudar aí o professor, para ajudar para o canal ficar sempre atualizado. Então, dá uma forcinha aí, tá bom? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o BNCC. Vou compartilhar com você aí o nosso slide, né? Nosso slide. E o BNCC, a princípio, trouxe assim, as pessoas ficaram assustadas com o BNCC, né? Os professores ficaram assim pesarosos. Nossa, mais um documento, mais algo para nós estudarmos, mais algo para entrar na educação. Mas o BNCC foi um grande presente, o BNCC foi muito bom para ajustar, né? Ajustar aquilo que estava pendente. Por quê? Porque às vezes os alunos saíam de uma região para outra, de uma escola para outra, e estava assim meio, cada região estudava uma coisa diferente, estava bem diferente. Agora o BNCC vem para poder organizar tudo isso, né, para dar uma certa base para esses alunos. Se os alunos sair da região aqui do sul de Minas, né, que eu sou aqui de Passos, sair daqui da região e for para o norte de Minas, for para o sul do país, vão estudar, vai ter um currículo base, né? Vão estudar as mesmas coisas, exceto as regionalidades, né? Então, o histórico do BNCC, que vocês estão vendo aí, né? Em abril de 2007, o MEC entregou a versão final do BNCC no Colégio Nacional, ao Conselho Nacional de Educação, o SNE. O ministro da Educação na época, então, era Mendonça Filho, né? E o presidente, na época, era o presidente Michel Temer. No dia 20 de dezembro de 2017, o BNCC foi homologado, né, pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho. No dia 2 de abril de 2018, o MEC entregou ao Conselho Nacional da Educação, CNE, a terceira versão do BNCC do ensino médio. E no dia 14 de dezembro de 2018, o novo ministro da Educação, Rosieli Soares, homologou o documento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do ensino médio. O BNCC é um documento plural e contemporâneo. Plural porque engloba todas as coisas, engloba muitas coisas. Contemporâneo porque ele é muito atual, está dentro da contemporaneidade, está dentro do que nós estamos vivendo, está dentro da nossa realidade, né? Então, a educação tem muito a ganhar com o BNCC. O BNCC não é um currículo, tá? Não é um currículo, por quê? O currículo direciona na escola, na Secretaria Municipal de Educação, na escola privada, na escola pública, como nós vamos trabalhar, como nós vamos conduzir, né? Como nós vamos conduzir as nossas atividades, os nossos trabalhos. O BNCC é algo maior, um pouquinho mais avançado, um pouquinho maior, né? A base. Então, o BNCC ele quer definir onde se quer chegar, onde que o aluno deve chegar e o que o aluno deve aprender, né? O BNCC ele é a referência, é o ponto ao qual a etapa ao qual da educação básica, da educação do ensino médio, fundamental, onde se quer chegar, o que o aluno vai aprender, o quanto o aluno vai aprender. E o BNCC ele não é só para as escolas públicas, o BNCC é também para as escolas privadas, tá bom? O BNCC ele não foi elaborado do dia para a noite, como vocês viram no início do histórico.
E o BNCC também não é algo assim fantasioso, né? Está bem dentro da realidade. Então, o BNCC foi elaborado por especialistas, elaborado por educadores, professores, estudiosos da educação de todas as áreas. Então, apesar dele ser complexo, dele ser grande, ele é muito útil e ele é muito importante para nós, porque ele traz explicações esplêndidas e à medida que nós vamos lendo, nós vamos entendendo, nós vamos vendo que a educação ela é complexa, mas a educação ela é apaixonante, não é verdade? Então, ó, o ensino médio, por exemplo, o ensino médio possibilitará dar sequência aos currículos regionais. Por exemplo, né, a sua região aí tem algo para ensinar diferente, beleza, você vai estudar um pouquinho da sua região, porém você tem aquela base que é nacional, que o aluno vai aprender em todos os lugares, né? O PNE, Plano Nacional da Educação, ele tem referência para a formação dos currículos estaduais, municipais e Distrito Federal, né? Quando nós falamos de BNCC, de a Base Nacional Comum Curricular, não tem como não falar do Plano Nacional da Educação, né? Do Plano Nacional da Educação, que é uma referência aí para a formação dos currículos estaduais, municipais e do Distrito Federal. E a competência? A competência ela é definida com a mobilização de conhecimento, tá? É preciso ter conhecimento, não adianta nada nós queremos trocar 6 por meia dúzia, usar vários outros documentos que já tem por aí, então conhecimento é necessário, né? Atitudes e valores, né? Resguardar atitudes, ter atitudes, resguardar os valores da cultura, da sociedade em si, para resolver as demandas complexas da vida cotidiana. Então, a partir do BNCC, os alunos têm que ser capazes de fazer tudo isso e os professores capazes de ensinar dentro desse patamar, né? O que é o BNCC? Muitos professores ficaram preocupados, muitos educadores ficaram preocupados. Gente, o que é o BNCC, né? Nossa, como nós vamos entender sobre tudo isso? Mas é muito fácil. O BNCC ele se define como a Base Nacional Comum Curricular, é um documento de caráter normativo, tá? De caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essencial que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e a modalidade de educação básica. Então é fácil, ó. O BNCC é um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo da aprendizagem essencial para que todos os alunos, né, possam desenvolver ao longo dessas etapas definidas pelo BNCC e a modalidade, dentro da modalidade da educação básica, tá bom? Então, só reforçando, o BNCC é um documento normativo para as redes de ensino e para suas instituições públicas e privadas, é uma referência obrigatória, tá bom? Para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, lembrando, o BNCC é uma referência obrigatória, né? Não é igual, por exemplo, os parâmetros curriculares e outros documentos que sugerem o que você pode fazer, te dá uma opção de fazer. Não, o BNCC é referência obrigatória e tanto as escolas públicas e privadas têm que usar, têm que basear-se no BNCC para fazer a elaboração aí dos seus currículos, né? O que é um caráter normativo? Muitas vezes nós falamos de caráter normativo sem saber o que é, né? Então, o caráter normativo, ele nada mais é do que tudo aquilo que envolve a produção de uma série de regras, protocolos sociais, protocolos políticos, estruturais, né, que organiza, que determina a sociedade, o fenômeno. Então, tudo normativo é aquilo que organiza, aquilo que determina, aquilo que
na sociedade um fenômeno, né? Então, o caráter normativo se define dessa forma. Os princípios que orientam a base comum curricular. Lembrando que nós não vamos, é só um bate-papo sobre a Base Nacional Comum Curricular, para nós entendermos um pouquinho mais, porque quem quiser se inteirar vai ter que ler todo o documento, que é um documento bastante grande, e refletir um pouco mais. Mas, a partir do nosso bate-papo aqui, você vai ter uma base do que é e de como usar esse documento do BNCC, né? Que princípios orientam a base comum curricular? Princípios étnicos, né? Princípios políticos e princípios estéticos, ou seja, ações corretoras. O ético. É o princípio ético. O princípio ético são conjuntos de ações corretas, coisas precedentes, coisas sensatas, né? Por exemplo, o professor tem que ser ético naquilo que fala, o professor tem que ser ético no seu trabalho, na sua organização, na sala de aula, nas suas palavras, né? Então, o BNCC ele parte por esse caminho também. Político. O ser político, por exemplo, a política é o ato de comunicar, o ato de falar, o ato de interagir, né? Então, o político envolve o social e envolve os homens e a nossa sociedade. Então, quer dizer que o político, nós estamos... e o professor, os alunos, eles estão constantemente trabalhando uns com os outros, constantemente conversando. Então, professor, aluno, equipe pedagógica, nós somos seres políticos, né? Não adianta. Eu não estou dizendo, lógico, eu não estou falando de política partidária. Estético. Então, ou seja, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha que legal. A construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha que interessante. Construção de uma sociedade, quer dizer, não deixa ninguém de fora, porque a sociedade somos todos nós. Todos nós é quem construímos a sociedade. Então, nós fazemos parte dessa engrenagem, né? E uma sociedade justa, onde as pessoas têm os mesmos direitos de aprender, onde as pessoas possam buscar as mesmas coisas, onde as pessoas vão encontrar ali tudo o que vai poder ajudar a prestar um bom vestibular, a aprender a atuar na sociedade, né? Democrática seria para todos, sem distinção, né? E inclusiva, incluir as pessoas, não há nada de exclusão, nada de deixar ninguém de lado, todos são chamados, todos são incluídos, né? Então, é muito bonito tudo isso. Qual é a tarefa do BNCC? Né? Às vezes nós vivemos nos perguntando, professor, gente, qual que é a tarefa do BNCC? A tarefa do BNCC é a formação de professores, tá? A avaliação e a elaboração dos conteúdos educacionais, critérios para ofertas de infraestruturas adequadas e pleno desenvolvimento da educação. Olha que legal. A tarefa do BNCC, só repetindo, né? O professor adora repetir as coisas, a formação dos professores, a avaliação e elaboração de conteúdos, né? Você vai ver ali os conteúdos, nossa, esse conteúdo foi muito legal, esse conteúdo deu certo, esse conteúdo os alunos gostaram, esse conteúdo todo mundo aprendeu, esse conteúdo ele ajudou, beleza, o BNCC vai ajudar em tudo isso. Critérios, né, para infraestrutura adequada, né, para mostrar ali algo que como deve ser a escola, a sala de aula, como os alunos devem estudar, como deve se proceder, né? E o pleno desenvolvimento da educação. Porque se nós somos um país, se nós temos uma educação desenvolvida, uma educação com qualidade, uma educação forte, com certeza o país vai caminhar, o país vai andar, o país vai para frente, né? E graças a Deus, essa semana aprovar aí o Fundeb permanente, né? Foi uma grande vitória para a nossa educação. As 10 competências do BNCC, tá? Competência, gente, é definida como a mobilização de conhecimentos. Conhecimentos, conceitos, procedimentos, né? Habilidades práticas, atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana.
Quer dizer, quando se fala em competência, quando nós falamos aluno, o aluno tem que, quando ele sair da escola, ele tem que ter condições de resolver as demandas complexas da vida cotidiana, o jeito de agir, da sociedade, ser protagonista desse exercício de cidadania, né? Do trabalho no mundo. Então, a competência é definida como essa mobilização de conhecimentos, né? O aluno tem que ser o protagonista do ensino. O aluno tem que ser o grande baluarte, o aluno tem que ser o nosso pedestal, né? O aluno tem que ser o protagonista do ensino, porque nós estamos ali por causa do aluno, nós estamos ali para acrescentar conhecimento para os alunos, nós estamos aí para fazer com que o aluno aprenda e, lógico, aprender junto com os alunos, que muitas vezes nós aprendemos também, né? Quais são as 10 competências? A primeira delas, conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Olha aí que interessante. Já entrou aqui a questão do mundo digital, né? Já entrou a questão do digital, porque muitas vezes as pessoas têm medo do digital, né? Tem medo. E nesse período de pandemia nós aprendemos bastante com o digital. E, claro, a questão digital, a questão chegou para ficar, né? Chegou para ficar na educação. Então, conhecimentos. Valorizar e utilizar os conhecimentos históricos, né? Professor de história, eu sou suspeito para falar, porque sou professor de história, né? Valorizar os conhecimentos históricos, valorizar tudo aquilo que nós já construímos, valorizar o mundo físico, o mundo social, né? A convivência com as outras pessoas, a cultura, gente, quanto é importante valorizar a cultura, a nossa cultura, a cultura dos outros, a cultura do mundo, a cultura, né? A nossa volta, a cultura musical, artística e tudo mais. E o mundo digital. Não adianta que não tem como nós fugirmos do mundo digital. A meninada chega lá na escola e já chega todo digitalizado, né? Não tem como nós fugirmos mais do celular, não tem como nós fugirmos dizer para os alunos que eles não podem pegar o celular e etc. Né? A número 2, pensamento científico. Olha que interessante, pensamento científico dentro do BNCC, as 10 competências do BNCC. Trabalhar com as ciências, com a investigação, a reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade. Né? O aluno ter capacidade de uma análise crítica. Né? Muitas vezes nós vemos por aí na sociedade as pessoas fazendo críticas destrutivas. Não é essa crítica que nós queremos no nosso aluno, são críticas construtivas, críticas que vão fazer o aluno crescer intelectualmente, vai ajudar o aluno a pensar, vai ajudar o aluno a buscar uma solução, tá? E dentro das ciências, buscar aquilo que é científico, buscar aquilo que os alunos, buscar aquilo que ele vai aprender na ciência, na física, na matemática, na história, na geografia, no português e tudo mais, né? Aprender com essa investigação, trabalhar a pesquisa e, lógico, não deixar a imaginação e a criatividade de lado, porque ela tem que fazer parte, né? Na terceira competência, o repertório cultural. Olha aí, gente, olha as manifestações artísticas, as manifestações culturais locais e mundiais, diversificadas de produção artística e cultural. Né? Muitas vezes as pessoas criticam a cultura dos outros. Olha o que está acontecendo com a nossa cultura indígena. Né? Precisamos valorizar as manifestações indígenas, as manifestações religiosas, né? Aprender a respeitar as manifestações religiosas dos outros, as manifestações artísticas, né? As músicas, as poesias, as danças, os folclores, os mitos, né? Então, toda essa diversidade de produção artística. Olha quanto é bonito. O BNCC ele é completo, né? A quarta fase, ou a quarta competência é a comunicação. A comunicação é muito importante para nós professores, muito importante para os educadores, pedagogos. A comunicação ela é importante em todos os lugares. Né? Então,
utilizar a comunicação em diferentes linguagens, linguagem verbal, né, falada, linguagem oral, em libras, né, linguagem dos sinais, a linguagem escrita, né, a linguagem corporal, né, visual, sonora, digital. Ó, tá aparecendo digital aí de novo, né? Linguagem artística, a matemática, científica, expressar e partilhar informações. Então, a comunicação é muito importante dentro da educação. Os alunos precisam sair da escola ou sair preparados para se comunicar com o mundo, comunicar com a sua família, comunicar no campo de trabalho, comunicar com os amigos, né? E os professores também têm que falar claramente, os professores têm que fazer uma comunicação legal. Por isso a comunicação é tão importante. A quinta competência é a competência cultural, né? Ou seja, da cultura digital, né? Ou seja, compreender e criar tecnologias digitais de informação de forma crítica, significativa, reflexiva e étnica nas diversas práticas sociais. Ou seja, valorizar a cultura digital, valorizar o que essa cultura digital pode nos oferecer, valorizar a cultura digital como uma nova forma, não uma inimiga da educação, uma inimiga dos professores, mas algo que vai vir a somar, que vai vir a nos ajudar a crescer, a usar a tecnologia, né? De forma crítica, de forma significativa, reflexiva, de forma com que as pessoas comecem a aprender a pesquisar, né? Aprender a ler artigos, aprender a buscar informações, aprender a ver palestras, a participar, a ter interações, né? Então, a cultura digital, a cultura é muito importante. A sexta competência seria o trabalho, né? O trabalho e o projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitam entender a realidade própria do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas aos exercícios da cidadania, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Olha para vocês verem que legal, né? Trabalho e projeto de vida. O trabalho faz parte de nós, seres humanos, o trabalho faz parte da sociedade capitalista, né? Então, nós precisamos trabalhar com tranquilidade, nós precisamos trabalhar com algo que nós gostamos, nós precisamos aproveitar os conhecimentos, as experiências, né? Ter as relações com as outras pessoas no mundo do trabalho, não fugir da cidadania, ter liberdade de autonomia para aprender, para criar, para ter consciência crítica, para ter responsabilidade. Então, trabalho e projeto de vida, isso é muito importante, porque quem faz um trabalho que gosta, quem faz um trabalho fica satisfeito, né? Fica feliz e rende no trabalho. Então, por isso, trabalho e projeto de vida. Na sétima competência, a argumentação. Argumentar com base em fatos, informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, ponto de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, consumo responsável local, regional, global, posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Olha que importante, a argumentação, né? O aluno, o professor, as pessoas terem condições de argumentar, ter condições de falar sobre determinados assuntos, ter condições de falar sobre política, sobre economia, sobre religião, sobre ciências, sobre histórias, sobre, entendeu? Defender ideias, defender ponto de vista, sem ser medíocre, sem ser ignorante, respeitar os direitos humanos, né? Respeitar o consumo local aí da sua cidade, da sua região, do planeta, né? Ter um posicionamento, cuidar de si mesmo, da sua família, daqueles que estão em sociedade, vivendo perto de você e das outras pessoas. Então,
ter argumentação. É importante que os alunos tenham bastante argumentação e que os professores também tenham, né? Todos os professores têm. E a oitava competência, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-te, apreciar-se, cuidar da sua saúde física, né? Cuidar da sua saúde física, emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros como autocrítica e capacidade para lidar com elas. Olha que legal, gente, olha que importante. Conhecer-se, ou seja, conhecer-se a si mesmo, né? Nós precisamos nos conhecer, apreciar-se, desculpa, não é apropriar-se, não, apreciar-se, né? Cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, compreender a diversidade humana, né? Nossa, os seres humanos têm uma diversidade muito grande de pensamento, de cultura, de ações, de qualidades, muita coisa. E nós precisamos reconhecer tudo isso, né? Então, esse autoconhecimento, esse autocuidado, né? Ter autocrítica, né? Nossa, será que eu posso dizer isso? Será que eu posso fazer isso? Quando eu posso? Quando, né? E ter a capacidade de lidar com esse autoconhecimento, com esse autocuidado, com essa autocrítica. Isso é muito importante. Número 9 é a empatia e a cooperação. Todas são de muita importância, mas a empatia e a cooperação é importantíssimo, não é verdade? Exercitar a empatia, o diálogo, né? Pode saber conversar, saber dialogar, saber entender-se com as outras pessoas, né? Saber resolver ali os conflitos, a cooperação, cooperar com o seu grupo, trabalhar em grupo, ali na sala de aula, fazer trabalhos, fazer apresentações, trabalhar em grupo na sociedade, né? Fazer-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, ao acolhimento, a valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, saberes, identidades, culturas, preceitos, sem preconceito de qualquer natureza. Olha que interessante. Quem somos nós para termos preconceito, para concebermos determinadas coisas, né, sem conhecermos? Então, por isso, nós precisamos conhecer a cultura, a identidade, os saberes, respeitar o outro, né? Ninguém é obrigado a fazer o que o outro faz, mas nós somos obrigados a respeitar a opinião do outro, como o outro é obrigado a respeitar a minha opinião. Olha que legal, né? E deixar preconceito de lado, todo tipo de preconceito de lado, de qualquer forma. Então, o BNCC é muito importante, né? Base Nacional Comum Curricular. Empatia e cooperação. Isso é muito importante para todos nós, né? E, por fim, a 10ª competência, a responsabilidade e cidadania. Gente, isso é algo importantíssimo também e nós precisamos conversar muito, nós precisamos falar muito sobre isso, né? O agir pessoal e coletivamente, as pessoas, infelizmente, não estão sabendo agir coletivamente, né? As pessoas estão muito individualistas. Então, essa responsabilidade de cidadania, responsabilidade também para com a coletividade, para com a autonomia, para com a responsabilidade, a flexibilidade, a resiliência, a determinação, tomar decisões com base em princípios éticos, né? Democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha que bonito. Nós temos flexibilidade, né? Nós sabemos a hora que nós temos que fazer silêncio, a hora que nós temos que falar, a hora que nós temos que falar o não, a hora que nós temos que voltar atrás e a hora que nós temos que mudar a nossa ideia, né? Tomarem as decisões em princípios éticos, né? Baseado na ética, na moral, baseado dentro dos costumes, dentro da legalidade, dentro das leis, sermos democráticos, né? Não queremos as coisas só para nós, ou só a gente decidir e impor para todas as pessoas, não. Dividir as tarefas, dividir os trabalhos, dividir as decisões, né? Inclusivos, né? Nós sermos inclusivos, incluir as pessoas, buscar as pessoas para o nosso lado, aprender com elas,
né? Os nossos amigos especiais, né? Sermos sustentáveis, solidários. Olha que bonito essa palavra, né? Solidários, solidariedade. Então, o que muda? O que mudou? Algumas coisas mudou, sim, com o BNCC. Por exemplo, a alfabetização. As crianças devem estar alfabetizadas até o 2º ano do fundamental. Antes, era até o 3º ano do fundamental. Agora, até o 2º ano, né? Então, mudou. O idioma estrangeiro. Antes, a escola, a instituição aí podia escolher qualquer idioma estrangeiro. Hoje, o inglês passa a ser o idioma estrangeiro obrigatório. Isso não quer dizer, né, que o colégio não possa ofertar outros idiomas. Pode, sem problema nenhum, mas o idioma inglês é obrigatório. Então, ele tem que estar na escola, tá bom? História. O conteúdo de história passa a ser organizado segundo a cronologia dos fatos, né? Vai seguindo a cronologia acontecida para ficar mais fácil, né? De mais fácil compreensão, né? Não é começar ali, estuda lá o ano 1000, depois volta lá no ano 500, volta lá no ano 10, não. Vai seguindo a cronologia, vai fazendo esse contexto aí para ficar mais fácil para compreender, né? Isso é muito especial. O ensino religioso, ele passa a ser facultativo. Antes ele era obrigatório. Então agora ele é facultativo, tá bom? E quando nós falamos de ensino religioso também, nós estamos falando de uma determinada religião comum, mas de todo um contexto. A matemática agora, ela tem um foco na resolução dos problemas. Antes ela tinha um foco em técnicas, tá? Agora ela tem um foco na resolução dos problemas. Olha que informações interessantes, né? A versão final do BNCC, né? Esses temas, eles passaram a ser denominados temas contemporâneos. Por quê? Porque cabe aos sistemas de redes de ensino, né? Assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas abordagens, né, contemporâneas desse grifo, né, da nossa atualidade, da nossa vivência, de tudo que está acontecendo, né, que afeta a vida humana em escala local, em escala regional, em escala global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, quando fala questão contemporânea, é uma questão nova, uma questão moderna, uma questão que vem ajudar o ensino, fazer o ensino crescer, fazer o ensino ser mais do que ele já é, né? Muito mais do que ele já é. Os parâmetros curriculares, né? Nós já ouvimos falar muito desses parâmetros curriculares. Eles foram criados em 1997, os temas transversais, são 6, né? Recomendados, tá? São recomendações para educações básicas. Lembrando, a base comum curricular, ela não é recomendação, ela é obrigação. Os parâmetros curriculares era uma recomendação, era uma sugestão para trabalhar aí nos meios de ensino, né? Então, não havia o vínculo obrigatório com a legislação ou com a norma específica. O BNCC agora tem essa norma, né? Tem essa prerrogativa obrigatória, né? As diretrizes curriculares nacionais. Essas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, elas surgem em 2013, né? São eixos temáticos norteadores, tá? São recomendação de que eixos temáticos propiciem o trabalho em equipe, além de contribuir para a superação do isolamento das pessoas e dos conteúdos fixos. Então, os professores com os estudantes têm liberdade de escolher temas, assuntos que desejam estudar, contextualizar, né, na interface com os outros. O BNCC, ele é obrigatório, mas não deixa de lado as DCNs, os parâmetros curriculares nacionais, todos eles são, né,
todos eles são encaixados, todos eles vai nos ajudar a fazer uma educação mais democrática, uma educação com mais qualidade, uma educação mais contemporânea, mais crítica, uma educação que facilita mais o trabalho, que facilita mais o convívio na sociedade e o crescimento, tá bom? Pessoal, por hoje era só, né? Depois nós voltamos com mais informações para a educação. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês, né? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela atenção, você que ficou até no final. Muito obrigado pela atenção. Curte aí no meu canal, divida com os amigos, entre aí no meu canal, né? Dá um like, dá uma sugestão, porque para que o canal fique atualizado é necessário que vocês ajudem aí, tá bom? Então, um grande abraço, até o nosso próximo assunto. Um grande abraço para vocês, toda paz e todo bem.